Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Maria Clara e Júlia Dias do vôlei feminino. Meninas, sejam bem-vindas aí. Obrigada. Ao podcast Uniara. Vamos bater aquele papo aí e falar sobre o vôlei. E aí, como tudo começou? Como é que você... Vamos começar por você, Júlia. Por mim? Como tudo começou no vôlei? Como foi sua trajetória? Conta um pouco aí pra gente. Bom, basicamente eu odiava o vôlei. Por incrível que pareça, eu não gostava nem um pouco. Ainda que eu comecei os esportes pela dança, só que minha mãe jogou vôlei desde os 12 anos dela. Ela jogou dos 12 até os 30, que aí foi quando ela me teve. Aí ela parou por causa de mim, e depois aos 42 ela voltou. E aí foi quando ela começou a tentar me convencer. Eu já tinha 12 anos, e foi quando ela tentou começar a me convencer a ir pro vôlei, mas eu nunca aceitei, porque eu nunca gostei, nunca. Até que, eu acho que na escola eu tive uma aula sobre isso, e como eu às vezes ficava batendo bola com a minha mãe, eu já tinha um pouco de noção. Aí foi quando o professor começou a me incentivar. Aí ele, ai, Júlia, vai numa aula, se você não gostar, você não precisa nem aparecer mais. Onde isso? Que lugar? Na minha cidade, em Brotas. Em Brotas. E aí, na minha escola, eu estudava no SESI, e o professor também começou a me incentivar. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui uma aula no clube de campo, que é um clube que a gente tem lá na cidade, que tem poliesportivo, que fala? Tem vários esportes. Eu estive lá o ano passado. Muito gostoso, inclusive. Aí que eu fui numa aula lá. Ainda comecei com os pequenininhos e tudo mais, não sabia nem sacar, não sabia fazer nada. Até que eu falei assim, cara, eu acho que eu gostei. Aí eu continuei, até que eu experimentei outros esportes. Eu experimentei o basquete, experimentei o handball. Eu amava jogar hand. Aí eu tive uma lesão, eu parei. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou continuar só no vôlei. Ainda que eu comecei a faltar de ensaios da dança, porque não posso ter campeonato. Não posso por causa do vôlei. Até que eu decidi parar com tudo e continuar só no vôlei e focar só naquilo pra minha evolução. E aí, por causa de uma insistência da minha mãe que eu comecei. Mas aí você começa em Brotas. Que lugar que você jogava lá? O primeiro lugar que você fala assim, eu vou disputar um campeonato. Como é que foi isso? Assim, o primeiro campeonatinho foi um campeonatinho interno que teve nesse clube. Aí depois começou, bem na pandemia, começou a ter treino no Brotão, que é o ginásio da cidade. E eu comecei a frequentar. E aí o técnico de lá, ele falou assim, Júlia, você quer fazer parte do time e tudo mais? Porque Brotas não é uma cidade grande, então a gente tava começando a ter conhecimento do vôlei agora, ainda que o time começou com 6 meninas fechado. E agora você vai ver na parte da tarde tem mais de 30 alunos. É muita gente mesmo. Então eu comecei jogando por Brotas, pelo time da cidade. E ainda que o primeiro campeonato que eu disputei foi os Jogos da Juventude, em 2022. Foi bem recente. E aí, como é que foi a migração até você chegar num campeonato mais, assim, profissional, assim? Então, eu não sei como que foi. Porque, eu vou explicar o porquê. Porque eu comecei por Brotas, e eu não sei se a gente teve um jogo, não sei o que aconteceu, mas eu lembro que eu recebi um convite para jogar em São Carlos. E eu fiquei uns 6 meses lá, em 2022 mesmo. Eu joguei de julho até dezembro. Mas aí era um campeonato juvenil? Não, lá eu treinava com adulto. Já eram umas meninas mais velhas. Tá. Sim, lá eu já treinava com adulto. Aí chegou uma hora que eu tava cansada ainda, que eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou mais jogar. Aí, em janeiro de 2023, eu vim para Araraquara fazer uma peneira. E eu vim fazer uma peneira de levantador ainda. Só que... Aonde? Aqui em Araraquara. No time de Araraquara. E eu vim fazer uma peneira como levantadora. Só que... eu fiz a peneira e eu falei pra minha mãe, eu não fui bem, eu não quero saber, não vou nem querer saber o resultado. E eu continuei jogando por Brotas, eu voltei a treinar por Brotas. Ainda que eu joguei 3 anos de levantadora. Aí, eu fiquei esses 6 meses em São Carlos, eu treinava de oposta. E aí, quando eu voltei para Brotas, meu técnico falou assim, Júlia, a gente precisa de uma ponteira. Porque o time era muito reduzido, tinha uma outra levantadora. E eu sei que você ataca.
Então a gente precisa de você. Eu lembro que na época eu chorei horrores por causa que eu ia sair da minha posição, porque eu não conseguia cumprir meu dever como ponteira. E, nossa, eu fiz o maior escândalo. Mas deu certo do nosso técnico, o Duzão, dele ia apitar os nossos jogos do campeonato, dos Jogos da Juventude. Ainda que o primeiro jogo, acho que foi contra o Ibaté, ele apitou. O jogo contra Porto Ferreira não foi ele, o jogo contra São Carlos também foi ele. E nessa mesma época, aí eu fui acompanhar o vôlei masculino de Brotas num jogo em Tirapina. Aí acabou o jogo, eu fiquei conversando, ele falou que precisava conversar comigo e me deu o convite de vir para Araraquara, passar uma semana treinando para ajudar o time. Ainda que eu vim em julho do ano passado. Era para eu ter vindo antes, só que eu tive que fazer uma cirurgia da amígdala. Aí eu fiquei umas 2 semaninhas afastada. E depois eu vim pra cá pra treinar. Até que eu fiquei uma semana. Aí eu conversei muito com ele, conversei com a minha mãe e tudo mais. E eu amei, tipo, a rotina de treinos. É totalmente diferente em relação a tudo. Ainda que em Brotas Era mais amador, Brotas? É amador. É bem comecinho ainda, e aqui sabe? você pegou um ambiente mais profissional. Sim, e eu me senti muito confortável aqui, muito bem. Aí eu fiz uma loucura, porque eu tava participando de todos os jogos, só que ficava muito difícil pra mim sair de Brotas e vir pra cá. Principalmente quando eu tinha aula e não tinha quem me trouxesse. Ainda que eu já paguei carona, já parei em posto, eles me pegaram no posto pra gente jogar. E chegava 2 da manhã, não tinha quem me buscar no posto. Aí eu falei assim, mãe, você quer saber? Eu quero começar a treinar mais, eu quero pegar firme com isso, eu quero ir embora. E ela me apoiou. Aí eu conversei com meu pai também. Ele ficou mais receoso, assim, só que no final ele aceitou também. Aí eu não conseguia ficar no alojamento, porque não tinha lugar. Eu acho que elas já estavam em 12 meninas, inclusive. Aqui em Araraquara? Isso, aqui em Araraquara. Aí eu aluguei uma kitnet e comecei tudo. Mudei de escola, final de ano. Eu vim pra cá, eu acho que dia 10 de setembro. Bem recente. E tô aqui. E você, Maria Clara? Eu já passei por alguns clubes aí. Eu também comecei a jogar por conta da minha mãe, que sempre jogou, e ela é apaixonada por vôlei. Então, sempre ela me incentivou e também eu acompanhava ela quando ela ia treinar, ficava lá brincando. Então, foi uma coisa que me influenciou bastante. Aí eu jogava ali numa cidades vizinhas, eu sou do interior do Paraná. Que lugar? Ibaiti o nome, perto de Londrina, Maringá, mais ou menos. Conheço ali, meus filhos moram lá. E aí eu jogava ali nas cidadezinhas, porque na minha cidade mesmo não tinha vôlei da minha idade, só o Master da minha mãe. E ela tinha um amigo que treinava um time de vôlei em Londrina, que é uma cidade maior. Sim. E aí ela me levou lá para fazer um teste, mas assim, sabia o básico do básico e nem isso direito. E aí eu fui lá e as meninas eram mais velhas, eram 2003, eu sou 2006. E aí, mesmo assim, ele viu que tinha alguma coisinha ali. E aí ele fez o convite para minha mãe, para no ano seguinte ele ia ser técnico em Maringá, que hoje é o time Unilife, que está jogando Superliga A. Ele fez o convite para minha mãe para me levar para lá. E eu não poderia ir porque eu era muito novinha. Tinha que ser um ano mais velha, no mínimo. Mas mesmo assim, ele disse que queria abrir uma exceção e tudo mais. E aí deu certo. Eu fui para lá em 2020, que foi quando eu comecei a jogar mesmo, treinar. Mas aí logo entrou a pandemia. Então, acho que eu treinei 2 meses, aí entrou a pandemia, aí voltamos no final do ano. E eu comecei como líbero. Aí no ano seguinte, continuei em Maringá. Joguei lá também o ano todo. Em 2022, eu recebi o convite para jogar em Chopinzinho, que é no Paraná também, Sim. mas lá mais para o sul. Joguei até metade do ano lá, porque no começo de 2022 eu tinha recebido um convite de um time aqui de São Paulo, só que as coisas que Chopinzinho ofereciam eram melhores, mas a visibilidade que tem aqui em São Paulo não tem em nenhum outro estado. Mas mesmo assim ainda ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Aí no meio do ano eu conversei com os meus pais e a gente falou, vamos tentar, né? Aí a gente conversou com o técnico de Campinas, que era o Clube Regatas, e falou se estava em pé ainda a proposta que ele tinha feito. Ele falou que sim. E aí, em 2022, vim para São Paulo, no meio do ano.
E ano passado, em 2023, joguei em Vinhedo, que é ali do lado de Campinas, que tinha o time adulto também, estava jogando Superliga B. E aí, esse ano, eu recebi o convite do Du para vir para cá. E fico até meio do ano, que aí no meio do ano vou jogar e fazer faculdade nos Estados Unidos. Legal, interessante. E que campeonato vocês disputam hoje? A gente... Vocês jogam no mesmo time? Sim. Sim. É que, por ela ser mais nova, ela também joga no Sub-19. O meu ano passado foi o último ano de Sub-19. Aí esse ano eu já sou Sub-21. Aí ela joga no Sub-19 e no Sub-21. Então são quantas categorias tem no total? É que assim... Que o Duzão é técnico, só o 19 e o 21. Isso. Mas aí tem categorias mais Sub-17, novas. Eu não sei se tem Sub-15. Acho que tem, que é a Ju. Serley, que é a Ju, que dá treino. Que é a nossa assistente. Quantos times tem na liga? Na liga? Nossa. Não, que No vocês campeonato. jogam no campeonato. Ah, é porque assim, a gente joga vários campeonatos. A gente tá jogando... com o Sub-19 tá tendo a Liga Campinas. Não sei quantos times tem, mas são Não alguns sei aí. também. Jogos da Juventude, eu também não sei. Eu sei que tem a primeira fase, e depois tem o tempo que eles ficam alojados em uma cidade, disputando entre eles. Se eu não me engano, a APV, que é a Associação Pro Voleibol, se eu não me engano, o Sub-21 tá com 8 times, ainda que o ano passado foi poucos times também, ainda que a gente jogou contra algumas cidades umas 4, 5 vezes, para o campeonato durar o ano inteiro. E também, esse ano a gente entrou na APV Adulto, que a gente está jogando também. E eu não sei quantos times eles estão. Mas da APV Adulto a gente já começou, ainda que teve um jogo no comecinho do mês, no meio do mês. E os outros ainda Os jogos não. são ida e volta? Sim. Sim. Ou são só ida? Ida e Ou é só volta. ida? Ida e volta. E no meio do ano a gente disputa os regionais com busca dos abertos, né? Então, isso que eu ia falar. E os jogos regionais? Eu não sei. Quais são as perspectivas? Não sei. A gente tem que chegar lá com toda a força, né? Toda a garra, para conseguir pelo menos os abertos. Porque o nosso objetivo é ficar entre os 4 melhores dos abertos. O ano passado a gente conseguiu também um 4º lugar nos abertos. Eu não tive a oportunidade de participar porque eu tinha jogado os regionais por Brotas. Mas a gente sempre busca melhorar cada vez mais. E esse ano consegui entre os 4 melhores, que nem o ano passado. Legal. A gente está falando de esporte competitivo aqui, né? Sim. E os contratos, como é que acontecem? Por exemplo, você assina contrato por semestre, é anual, é por temporada. competição, É, ou por é por temporada. competição? Como é que é? Aqui no Brasil, nos clubes, são por temporada. Você joga a temporada toda. Mas, por exemplo, se você for jogar no exterior, Europa, assim, você não fica o ano todo. Tipo, às vezes eles te contratam para jogar X competição, que é daqui 2 meses. Então, você treina durante 2 meses lá com a equipe, joga a competição, acabou, vem embora. Recebe, vem embora. Então, acabou o contrato, Sim. se você tem convite, vai. Se não tem, você fica esperando... Aí depende, às vezes o time pergunta se não quer renovar, nem nada. Mas Bastante meninas, principalmente que já estouraram a base, tem agenciador. Então, eles que correm atrás disso, atrás dos times. E, tipo, vai enviando seus vídeos, assim, pros times. Então, assim como o futebol, o vôlei também tem os empresários. Tem. Sim. E aí ele fica tentando encaixar você No time. nos outros times, é isso? Exato. E é- Você porque, pode assim, fazer por conta, mas é bem mais difícil. porque a Liga Brasileira de Vôlei vem crescendo muito nos últimos anos. Vem. Ainda que chegou uma época que o pessoal tava falando que era nova modinha, né? Que seria jogar. Ainda que... Como assim? É porque, assim, principalmente quem fica muito no TikTok, tava vendo antes, parecia que o vôlei não tinha uma visibilidade tão grande. Foi isso que eles estavam dizendo, insinuando. Porque o vôlei sempre teve medalha Inclusive, na minha olímpica. opinião, ele era mais forte antigamente do que agora. Sim. Por quê? Então, isso que eles estavam falando não era nem questão de ganhar campeonato, essas coisas, mas sim de conhecimento. Ainda que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito besta. Mas, por exemplo, você pergunta pra uma criança, o que você quer ser? Quero ser jogador de futebol. Sabe? E aí eles falam... Isso é clássico. Sim, Isso é clássico. e aí eles falam que por ter vindo essa modinha,
entre aspas. Aí agora, tipo, tem bem mais pessoas mais novas querendo fazer parte de times, querendo jogar, sabe? Querendo estar dentro do esporte. Eu não percebi tanto Igual isso. beach tênis. É tipo beach tênis, sabe? Só que Tá super- E acho aí que foi você acha 2022, e aí você acha que, 2023. entre aspas, roubam atletas do vôlei. Não. Não. E aí Mas diminui que é o público. modinha. Não. Que é modinha, entendeu? Então, praticar o esporte da moda. Isso. Ainda Entendi. que eu tava vendo o pessoal reclamando. Em 2022, eu acho que o vôlei tava virando um beach tennis. Tipo, tava sendo muito procurado. Ainda que teve uma crítica, tudo bem que é um clube grande, eu acho que foi na Peneira do São Paulo, que deu mais de 5 mil atletas. Deu muito atleta. Eles que- ficaram pra fora, não Sim. conseguiram fazer a peneira. E aí o pessoal tava reclamando por causa que é nova modinha, porque todo mundo quer jogar pela fama, pra gravar vídeo de uniforme, sabe? Ainda que eu escutei muita reclamação, assim. Aham. Não, mas isso daí também tem um lado positivo, porque você tem mais pessoas praticando o esporte e você consegue Sim. tirar mais talentos do esporte. Né? Exatamente. Wagner? Pelo menos ao meu ver, o vôlei, na teoria, acaba sendo o segundo esporte no Brasil. O futebol não tem tem jeito. E o vôlei, na minha visão, é o segundo maior esporte do Brasil. Eu penso Sim. desse jeito. E eu acho que é mais ou menos isso. Aham. Eu acredito que o vôlei, tanto masculino como feminino, tem mais visibilidade que o futebol feminino, por Sim. exemplo. Ainda Apesar que... do futebol ser mais... Recente. Entre aspas, assim, no ponto de vista da mídia, é mais recente, assim. Ainda que... É que eu não acompanho muito futebol, mas o pessoal tava criticando muito, falando que poderia considerar o vôlei até agora no topo, porque, se eu não me engano, o futebol não foi nem classificado, né? Para as Olimpíadas, alguma coisa assim. Para as Olimpíadas ainda. Porque o esporte, entre aspas, né? Tirando o futebol, que é mais assim, profissional, o que dá visibilidade é a participação nas Olimpíadas. Né? Então, e o vôlei sempre teve, sempre foi muito forte Sim. no Brasil. Né? Exatamente. Você pegar aquela geração lá, Vera Mossa, Isabel, Jaqueline, aquele Nossa. povo lá, aquelas meninas lá, né? Que lá desde os anos 80 já construíram essa história aí, né? Essa geração que era boa. Vem desde 1980, né? Com essa geração aí, né? Depois vieram outros atletas, né? Mas me diga uma coisa. E aí é uma curiosidade que eu queria perguntar para vocês. Por que a maioria dos treinadores no vôlei feminino é homem? Eu acho... Não tô aqui, é Não. uma observação, é um Claro. fato, estou falando aqui do ponto de vista empírico, tá? É porque assim, ó, só um minutinho, Pode só um falar. minutinho, assim, ó. O Bernardinho se destacou dirigindo a seleção feminina, o Zé Roberto, Zé Roberto. né? Enfim, aí Aí- vocês treinam, né? E me parece que o treinador também é homem e tal. sim. Por que isso? Por Eu que acredito acontece? que não tem que seja uma regra, mas conviver com mulher é complicado e bastante Exatamente. mulher ainda é mais complicado e tem muito mimimi, muita picuinha aqui e ali. Então eu acho que se tiver uma mulher, não que ela não seja capaz, mas uma mulher para comandar, vira uma bola de neve. Então o homem é mais frio, mais na dele ali, mais fala. objetivo. Exatamente. Mas eu acho que Mas tem que ter... sabe lidar melhor. Sim, mas então. a gente tem que ter uma cabeça muito forte ainda, que eu acho que se você for pegar entre as seleções, eu acho que tem só uma treinadora, uma técnica, que é a do Canadá, eu acho. Que ainda que toda vez que tá tendo jogo, é a única que eles enfatizam, porque ela é a única técnica mulher das seleções, entre todos Mas os isso é uma times. curiosidade, né? Não Sim, sei se Mas tem acho algum que é estudo, isso, alguma por coisa ser assim. muita mulher junto já não dá muito certo. Aí mais uma mulher comandando. Olha, eu já tive técnica mulher. E, cara, só faltava quebrar a prancheta nas nossas costas. Mas Mas, também, juro. por ser mulher, se aproxima de uma ou outra mais, aí começa a puxar saco, aí Aí começa a fazer as panelinhas e tal. as né? panelinhas. Então, eu acho que por isso que geralmente sempre os homens que estão à frente dos times femininos. Agora, treinar time masculino é mais fácil, que eles só querem dar porrada ali e não tá nem aí pro resto. Exatamente. Se xingam Agora já. a mulher já tudo, olhou estranho, já... Homem já vai lá, já começa. xinga, acerta essa bola. E aí começa a xingar o outro já levanta a cabeça. E acha normal. E acerta segue a normal. vida. Aí
Eu acho que tem toda uma questão. Entendi. Mas eu acho que em questão desse negócio de panelinha sempre existiu muito, né? Principalmente em times grandes. Eu tive uma técnica mulher em 2020, quando eu jogava em Maringá, que é a Amanda Daniele, que hoje estava jogando no Osasco, Superliga profissional. Última temporada jogou em Pinheiros. E ela era bem incisiva, então ela... a gente tinha respeito por ela, então ela tinha um posicionamento ótimo. Então não tinha esse mimimi ou ficar puxando o saco ali, aqui. Na verdade, eu acho que ela foi mais imponente do que alguns técnicos homens que eu tive. Então, acho que se você for mulher e querer ser técnica, você tem que ter uma postura boa. Entendi. Fala. A gente vê que, a gente tá falando do vôlei, lógico, mas é que a treinadora de maior sucesso no Brasil foi a Maria Helena no basquete. Sim. É um dos ícones do esporte nacional feminino. Como treinador foi a Maria Helena. Então, eu acho que é bem isso que vocês falaram. Sim. Dentro disso. Ainda que o nosso técnico aqui, é uma coisa que eu guardo sempre, que ele fala pra gente dentro de quadra. Só que eu acho que também poderia levar, caso seja uma técnica, que ele fala que quando a gente tá em quadra, a gente tem que ter muito sangue de barata. Ele fala que tem que ser fria, sabe? Tem que morder a língua, bater o pé e não escutar nada ao redor, assim, e tá de boa. Então, vamos lá. Então, assim, a gente está falando aqui, né, de treinadores, do vôlei como um todo, mas... E as diferenças, assim, entre eles? Entre esses treinadores? Por exemplo, tem treinador que joga... O esquema tático de jogo é diferente. Para cada um tem um jeito de jogar. As equipes se adaptam. Como é que é isso? Como é que é treinar taticamente o vôlei? Ano passado, que a minha temporada foi em Vinhedo, meu técnico era o Chicão. Ele é Sei. bem conhecido até aqui no mundo do vôlei. Ele trabalhava bastante isso, a gente tinha bastante treino específico e treino tático. Tinha na pré-eleição, antes do jogo, a gente assistia vídeo, tinha que fazer anotação para saber onde ia sacar, qual é a característica do time adversário, a ponteira bate mais para qual posição da quadra, marca qual no bloqueio. Então, daí no jogo ele passava a orientação, a gente já tinha estudado isso. No jogo ele passava a orientação onde sacar, por exemplo, qual fechar no bloqueio, a paralelo ou a diagonal. Então, a gente se sentia muito segura, sabe? Com ele ali, tendo estudado, e ele passava a orientação, era... Os jogos que a gente escutou, o que ele falou, deu certo. Aí quando a gente decidia fazer as coisas da nossa cabeça, mas jogar taticamente é segurança. Mas me diga uma coisa assim, no vôlei, por exemplo, você tem uma função. Você faz várias funções numa partida ou você só faz aquela função? Depende do rodízio, né? Como é que funciona isso? O rodízio mais comum agora é o 5-1. E aí as posições são ponteiras, centrais, opostas, levantadoras... E líbero. Líberos, levantadoras, já falei? Acabei de falar. Então, você só fica nessas posições o jogo todo, mas durante o jogo, por exemplo, a ponteira e a oposta atacam, sacam e bloqueiam. Aí a ponteira passa também, mas a oposta não. E as duas Aí a defendem. líbero, que é a que fica com a camiseta diferente, só passa e defende, só fica no fundo de quadra. Aí nos Estados Unidos, a líbero já pode sacar, Já pode aí é sacar. diferente. Aí a líbero também tem a função de saque. Mas- Por quê? Não sei. Eu acho que são as A regras, regra né? de lá, por lá agora regra. foi aceito a regra de poder dar 2 toques. Inclusive, aqui é assim, ó. Se eu Pode dar 2 toques agora? no vôlei? Mas se eu não me engano, eles estavam tentando ver essa regra aqui, só que Sem comentários. Só que pelo que o Du falou, a única pessoa que pode dar 2 toques é a levantadora, não é? E O as Du outras falou do time não, isso. mas eu não sei. Só Mas que não sei. só que vai pela regra, porque por exemplo, aqui se eu mandar um balão, a bola bater no teto, o jogo para, ponto do outro time. Lá não, lá se a bola bater no teto, o time Você pode continuar. Não é ponto para o outro time. Não entendeu? sei se é isso se é a levantadora só que pode dar 2 toques, mas pra mim também não faz sentido, porque a levantadora tem que ser Eu acho com que o era a toque única, mais preciso. era a não única que não poderia. Mas o meu futuro técnico de lá me ligou esses dias e aí ele falou que essa regra realmente foi aceita lá e que agora pode dar 2 toques.
E Mas antigamente... isso lá, aqui não. Aqui não. Aqui ainda não. Mas antigamente... Quando conduzir também. Antigamente aqui não podia nem passar a primeira bola de toque. Dar Tipo 2 areia, toques né? na primeira bola, e aqui agora já é permitido dar 2 toques na primeira bola. Tipo, se você vier um saque, você jogar a bola rodando igual um peão, tá valendo. E antes não podia isso. Ainda que na areia, normalmente a primeira bola é recepcionada de manchete, não é de toque. Não pode. Entendi. E assim, no geral, o que é mais difícil no vôlei? Em relação ao quê? Fundamento, Ao posição, ao jogo? Cabeça, eu É. acho, na minha opinião. Psicológico é Sim. É o que afeta o jogo inteiro. E, por incrível que pareça, mesmo que tenha 6 pessoas no time, se for contar 7, que é a central ou com a líbero que tá de fora em certo momento da quadra, se uma pessoa ficar mal, o time inteiro cai. contagia. Ontem, por contagia. exemplo, no segundo set, tava 18-9 pra gente. E eu estava super nervosa. Tipo assim, com a mão assim, eu mostrei pras meninas, porque foi meu primeiro jogo, foi nossa estreia, né? E foi meu primeiro jogo como capitã. Então, por mais que a gente estivesse ganhando, eu tava muito nervosa. Você é capitã da equipe? Do Sub-19. Sub-19. E aí eu tava muito nervosa e acho que isso atrapalhou bastante. Não tive psicológico pra saber lidar com isso. E o Du também nem falou, ele só chegou assim antes do jogo e colou a fitinha embaixo. Então tá bom. Porque aí você contagia as demais, né? Sim. Não, mas não fiquei de cara fechada em momentos nenhum. Era uma coisa que eu não consegui dar o meu 100%, porque eu não tava... Porque você demonstra Focado. e você É, demonstra tava insegura, né? Principalmente no passe, habilidade, né? Ter uma manchete boa e cabeça. Pra mim, cabeça conta mais do que a habilidade na hora do passe. Se você estiver botando na cabeça que você vai errar antes da menina sacar, você erra. Independente, saque pode vir um balão. Mas agora, se você estiver confiante, falar, eu vou passar essa bola aqui... Mas dá vocês têm certo. acompanhamento psicológico? Tem. Lá no Gigantão. Sim. Mas, mesmo assim, muitas vezes afeta. Ainda que mesmo que a gente esteja perdendo o jogo. Se não começar a comemorar, o time não levanta de novo. E aí perde. Aí vai. Ainda que o ano passado ela não estava aqui. A gente teve uma final contra a Limeira. A gente foi batalhando o ano inteiro. Primeiro jogo, perdemos de 3-2 para a Limeira, lá na cidade deles. Segundo jogo, ganhamos de, eu acho que 3-1 aqui em Araraquara. Perdemos o primeiro set e ganhamos o segundo. O segundo, o terceiro e o quarto. Aí o próximo jogo foi lá. Lá, a gente ganhou de 3-0, pra você ter noção. E foi totalmente cabeça, porque a gente não podia escutar a torcida, porque eles estavam xingando, eles vêm com força. Estavam quase derrubando a rede, assim, da quadra. E já aqui em Araraquara, eles vieram em peso também. A gente ganhou de 3-2. E se eles ganhassem de 3-2, ia pro Golden Set, que é o sexto set, até 25 também. E aí o Du falou, gente, se a gente não ganhar no tiebreak agora, a gente vai perder o Golden Set. Ainda que eu acho que o que a gente ganhou mais foi no grito, na comemoração. Cara, eu me arrepio. Toda vez que eu vejo o vídeo da final, o Du caindo no chão gritando, as meninas chorando, tudo, a gente ganhou no grito. O quinto set foi 20-18 e ia até 15. E aí era ponta a ponta, ninguém tava respirando, o Du passando mal no quarto set, ele já tava quase desistindo da gente, ele sentou ali, gente, eu não tô legal, eu tô passando mal, não tem jeito, eu vou respirar, mas vocês têm que ganhar esse. Ainda foi o set que a gente perdeu pra ir pro quinto set, tie break. Mas conta muito. Então, mesmo se você estiver perdendo, se você não comemorar, só vai cair mais ainda a energia do time, o outro time só vai crescer mais ainda em cima de você. Entendi. E o público? Vocês jogam, tem torcida assim quando vocês vão jogar? Tem. Em todas as cidades que vocês vão? Ontem, inclusive, quando a gente ia sacar, as meninas atrás gritando, errou, rede, essas coisas. Sim. No jogo de estreia do Sub-21, Em Porto Ferreira. em Porto Ferreira, teve um lance lá que eu reclamei, porque a adversária tocou na rede
E continuou o rally e eu reclamei durante o rally, né? Tipo, Primeiro jogo do Sub-21, ela eu tomando tava na cartão. frente, a ela rede tomando aqui e cartão. a menina na minha frente. Ela foi descer do bloqueio e relou as costas. Aí eu gritei que foi rede, tá. Daí continuou o rally e acabou que no final foi ponto nosso. E aí eu fui comemorar na rodinha ali com as meninas e, tipo, estiquei o braço assim e falei, meu Deus, ela relou na rede e tal. Aí o juiz ficou puto da vida comigo, apitou, entrou dentro da quadra. Aí ele falou, Bessinho, você é capitã? Eu não sou capitã do 21. Aí eu falei, não. Aí ele falou, então você não pode reclamar. Aí ele foi lá e o árbitro de cima me deu o cartão amarelo. Então eu tava com a cabeça quente, assim. Aí no lance seguinte, a hora que eu fui... Aí eu fiz um ponto, aí tava na saída, fiz um ponto. Aí, nosso saque. Aí eu fui sacar e a torcida gritando atrás. Ah, vai errar, não sabe sacar. Aí eu saquei e fiz um ace. Aí na hora, assim, que tava com a cabeça cheia, né? Eu só dei uma olhadinha assim na torcida. Não, ela não deu... Você deve gostar de uma encrenca. Aí, não, ela não deu uma olhadinha. Ela literalmente saiu e fez assim, ainda andando. Aí o Du me chamou já, o Du falou, é pra focar no jogo, não é pra ficar dando trela pra torcida. Porque... Mas é porque eu tava de cabeça quente. Você deve gostar de uma encrenca que não. E você também é mais tranquila, assim, jogando, ou você é pavio curto também? Ah, depende. Porque eu acho que eu sou mais tranquila, né? Eu não sei. Eu não joguei ainda com ela, mas... É porque esses primeiros jogos aconteceu de eu ter que fazer uma cirurgia, que eu tive que tirar o apêndice de emergência, de urgência, assim, foi... Fui pro hospital num dia, falaram que era uma coisa, no outro dia cheguei, não, você vai internar que a gente precisa operar, eu sei que seu apêndice tá estourando. Então, eu ainda tô afastada, inclusive eu recebi alta agora nessa quarta-feira, e se a gente tiver treino, já volto hoje. Mas... Quando eu jogava em Brotas, eu era mais sem paciência. Eu não tinha nenhuma paciência. Ainda que minha primeira briga com árbitro foi com o Du, que ele era o árbitro principal. E eu lembro que eu xinguei tanto ele. Eu falei, Eduardo, você tá na minha mão, e não sei o quê. Porque a bola... e pegou na menina e foi pra fora. E ele deu bola fora. E eu, pegou na menina, e não sei o quê. E ela assumiu que pegou. E aí, na hora que ele deu o ponto, ela já foi pra trás, assim. Falou assim, não pegou. Nossa, mas eu xinguei tanto ele. Aí, depois... Isso foi antes... de eu ir pra São Carlos, eu acho. Aí meu técnico chegou em mim, porque meu técnico de Brotas, ele é muito calmo. Ele se estressa durante o jogo, só que ele tem uma paciência que, meu Deus do céu. Aí ele, Júlia, não pode ser assim, respira. Você tem que ser mais calma e não sei o quê. Aí eu fiquei mais calma. Ainda se o povo vem me xingar, eu não falo nada. Eu nem dou bola mais. Não compensa responder no mesmo tom. Então, eu acho que agora eu tô mais calma. Eu comemoro, eu xingo. Se eu erro, eu fico puto da vida, mas acontece. Só que com os outros, assim, eu tô bem mais de boa, bem mais tranquila. Principalmente nos treinos. Eu não tô nem mais falando nada, mais ligando, sabe? Vocês treinam quanto tempo? Quanto tempo por dia? Então... Todos os dias da semana. Academia, segunda, quarta e sexta. Sim. E daí, logo em seguida, o treino. E terça e quinta, treino 2 períodos, de manhã e à tarde. Que de manhã a gente fala que é o corretivo. Fazer a parte mais... os fundamentos, mais o básico. Vocês treinam fundamentos? Sim. É que é puro repeteco, né? Ainda que de terça e quinta, que é esse corretivo, a gente vai lá... Hoje vai ser passe e defesa. Aí vai lá, faz passe e defesa. Aí chega na outra semana, passe e defesa. Aí é a mesma coisa. Porque é puro repeteco. Se você não treina, não faz. O cérebro não te conduz. Porque eu sou líbero hoje em dia. Gente, eu sou líbero, mas eu joguei 3 anos de levantadora. Eu joguei 3 anos de levantadora e eu falo que levantadora é o que tá no meu coração ainda, né? Ainda que eu vim pra cá, eu tava com 1 mês só treinando no passe, essas coisas. Eu tenho muita dificuldade em passe, mesmo sendo líbero. E aí, esse corretivo ajuda muito, porque se eu pego a bola assim, ela vai na mão do levantadora. Se eu fizer isso, ela já vai pra lá. Aí, a levantadora já tem que correr, sabe? Então, esses corretivos ajudam muito. Sim. Qual é a função mais difícil de exercer no vôlei? Entre essa discussão. Eu não sei. Mas a gente tava discutindo isso voltando de Porto Ferreira. Eu acho que isso não tava na mesa. Acho que mais sofrido é central. Por quê? Mas acho mais difícil levantadora. Não, sofrido porque tem que correr igual uma doida pra chegar no bloqueio, velho. Pra chegar no bloqueio, mas a levantadora, se erra o passe, ela tem que correr lá do outro lado pra buscar a bola.
E ela tem que pensar pra deixar o ponteiro ou o Não, isso que posto eu tô livre, dizendo, acho essas que é coisas. mais difícil a levantadora, porque é o cérebro do time, todas as bolas passam pela levantadora. Sim. Mas eu acho que é mais sofrido central. Porque, tipo, se der isso um sim. rally ali, você tem que... o objetivo da levantadora do outro time é fintar a central adversária. Tipo, deixar o bloqueio no simples. É porque Então, normalmente tipo, a central enganar a quem tem central. o melhor Tipo, a bloqueio. central achar que vai levantar pra ponta e ela inverter pra saída. E aí a central não consegue chegar no bloqueio, ficando simples, melhor pra atacante dela. Então, a central tem que ser rápida e esperta. E vai saltar toda hora no bloqueio e tentar chegar inteira. Então, acho que pra mim é o mais sofrido, mas a levantadora é mais difícil, porque tem E que é ser mais sério. importante pra você? Acho que o vôlei é conjunto. Não tem como você levantar sem um passe, não tem como você atacar sem um levantamento. Então, não consigo falar o mais importante. As pessoas vibram muito quando o cara, quando o levantador vai lá, põe a bola e a bola é cravada no chão. Uhum. Como é que é a força no vôlei feminino? Não é... Como é que é trabalhar com isso? Eu acho que varia muito. No profissional, outra coisa. É. Mas, tipo, a base que a gente tá agora, a força não é o X da questão. Sim. E ainda mais no feminino. O feminino é mais habilidade. Mais habilidade? Mais habilidade. Sim. É porque eu acho que quando você vai assistir um jogo masculino, é mais pancada de lá, daqui, você nem enxerga a bola às vezes. Por isso que é mais você legal de enxerga, assistir. Eu prefiro assistir vôlei Eu masculino. não gosto de assistir vôlei masculino, você nem enxerga a bola. Eu adoro. Já no feminino, você tem que ter mais cabeça. Meu Deus. Já Agora no o feminino feminino, dá até uma eu acho... preguicinha de leve. desmerecendo. Mas eu acho que Não, o não tô feminino, desmerecendo. tipo... técnica, tem que ter muita técnica, sabe? Porque você vai ver, tem algumas que são muito fortes, Tem mais algumas jeito. meninas. Sim, exatamente. Aí, um às vezes... jogo mais colocado. Sim. Uhum. Por exemplo, Posicional, um jogo ontem mais posicional. Sim. eu ganhei destaque da partida de novo e o árbitro falou, na hora que ele estava entregando o destaque, que ele ia dar o destaque para quem deu umas largadinhas monstras. É. Tipo, de colocar a bola assim, sabe? Eu dava um tapinha assim, a bola caía ali no meio. E todas as Podemos bolas que eu fiz isso foi ponto. Podemos afirmar que o jogo de vôlei feminino ele é mais cerebral, assim, do ponto de vista Sim. E o masculino mais masculino força. é mais força, né? Sim. Mais força. Porque o bloqueio tá ali enorme em todas, então você tem que tentar explorar o bloqueio Sim. e usar toda a sua força. Porque outros jogadores de vôlei geralmente são muito altos, né? Muito. No feminino também se repete isso. Aham. Eu sou ponteira, mas, por exemplo, eu sou baixa pra ser ponteira. Sim. Eu salto um pouco, então ajuda, mas tem que ser alto no vôlei, mesmo no feminino. Isso é um problema na hora de jogar, né? Porque às vezes Exatamente. você vai jogar contra um time grande aí, Sim, pega umas meninas assim claro. do tamanho da porta, assim, É. tá com a mão desse tamanho. É sofrido. Ainda às vezes... Esqueci o que falar. Ainda que muitos times, principalmente dessa categoria de base, sub-15, sub-17, eles convocam as meninas por causa da altura. Ela pode não saber bater na bola, mas sei lá, se ela é uma 2008, 2009 e tem 1,80 de altura, eles chamam por causa da Principalmente os times mais concretos, assim, tipo É, SESI. Aí eles pegam Minas. pra formar a menina, tipo, É. ensinar ela tudo, porque sabe que altura. E molda tipo, do jeito ela que eles querem. querendo, se ela quiser, ela vai ter futuro, entendeu? Uhum. Por ser alta, então eles já estão, tipo, investindo, entendeu? Ela pode Porque não o SESI saber trabalha, o SESI trabalha muito na base, na né? formação, Sim, e daí formação, né? o objetivo deles é, por exemplo, investir em uma menina que talvez não saiba nada, mas que eles sentem que vai dar alguma coisa no futuro e que ela fique com eles na base e se ela estiver rendendo, continue no profissional. Uhum. Então é investimento nesses Entendi. times mais concretos. Entendi. E assim, quando a gente pratica assim algum esporte, a gente sempre tem alguns ídolos assim, né? Hoje, se você falar assim, não, sou jogador de vôlei, eu me espelho em fulano de tal, em fulano de tal. Como é que é isso? Eu era líbero, né? Então, pra mim, inspiração sempre foi o Serginho Escadinha. E a história dele é muito incrível Aquele também. que era da seleção? Aham. E gosto muito da Fabizinha também, que era líbero.
Já li o livro do Giba, legal também a história dele, mas acho que mais assim o Serginho Escadinha. E do feminino? Fabizinha, talvez. A líbero. Muito boa. Ah, eu sempre, mesmo quando eu jogava de levantadora, eu sempre fui muito fã da Thaisinha. Ela jogava no SESI. Agora ela foi pra Turquia e parece que o SESI tá tentando uma renovação com ela. Ela não tem Instagram, não tem nada, rede social. Já procurou. Inclusive, a foto que tá no meu celular é com ela. Deixa eu ver. Chorei horrores esse dia. Não sei se Essa você viu. guria é baixinha, viu? Ela tem E minha ela altura. salta. Ela tem minha altura e ela alcança 3,12. Ela salta. Ela salta muito. E aí, ainda que o dia que eu conheci ela, eu chorei horrores, estava morrendo de vergonha. Porque foi um rolê pra eu conhecer, que, meu Deus do céu. Mas eu acho que se fosse da mesma posição que eu ia falar, talvez, da atualidade, a Laís, do Flamengo, porque eu torço pro Flamengo e, pra mim, eu amo ela. Só que eu acho que eu admiro muita gente. Só que a Thaisinha, pra mim, não tem nem comparação. Ainda posso contar do dia que eu conheci ela? Pode. Nossa senhora, eu vou contar. Minha mãe chegou a gente foi assistir um jogo do SESI Minas. Eles perderam de 3-1. Mas eu fui assistir em 2022. Aí minha mãe chegou num cara aleatório que tava dentro da quadra. Moço, vem aqui. Dá um jeito de fazer minha filha conhecer a Thaisinha. E eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Aí ele, vem aqui, qualquer coisa fala que você é minha filha. Aí eu falei, tá bom. Ele não me enfia dentro do vestiário do SESI. Eu olho pro lado do Drusila. As meninas tudo se trocando. Eu aqui, ó. Não sabia onde me enfiar. Aí eu olhava pro lado da Thaísa passando assim, a Kizzy. A Kizzy tinha ganhado como melhor da partida, ganhou o Viva Vôlei nesse dia ainda. E eu não sabia onde enfiar minha cara. E aí, o massagista do SESI que veio tirar a foto minha e dela. Aí ele, quem que é o seu pai? E eu que não sabia nem o nome do moço. E ele perguntando quem que era meu pai, eu falei assim, é aquele ali, ó, que tá de preto. Mas ainda que nesse dia eu tive a oportunidade de reencontrar a Maihara, porque eu já tinha conhecido ela num evento que teve no SESI, na minha escola, que eu cheguei a conhecer a Maihara, a Tássia, que hoje em dia ela não joga mais no Brasil também, e a Nayane, que ela tava no Praia. E o antigo técnico, o Anderson, do SESI. Mas chorei horrores nesse dia, inclusive. E não esqueço. Carregou a foto até hoje, desde 2022. Entendi. E assim, na visão de vocês, o vôlei feminino está tendo bastante renovação? O que vocês esperam para a Olimpíada esse ano? Do vôlei feminino? Classificado? Como é que vocês olham, assim, como atletas? O que vocês esperam do vôlei feminino esse ano nas Olimpíadas? Ai, sinceramente, eu não sei. Eu queria pelo menos Vocês acham que o time é bom? Então, eu não acompanho muito o vôlei feminino. Mas eu vi que elas começaram agora os treinamentos para a VNL. Uhum. E eu conhecer assim, eu conheço todas que estão lá, mas de saber como é o vôlei e ter a minha opinião, eu tenho sobre algumas e acredito que elas são boas. Sim. Mas o próprio... Até esqueci qual é o nome do técnico. O Zé. O Zé Roberto. Falou no vídeo que eles não são os favoritos. E que ele diz que são, acho que 8 times brigando entre si para estar ali no pódio, que ele espera ser um deles, mas que eles não são favoritos. Sim. Ainda que eu espero que venha um pódio, pelo menos na VNL. Olimpíadas, principalmente, né, que é o maior. Só que eu acho que eles estão investindo bastante na base também. Ainda que eu acho que vai ter uma grande competição ali entre centrais, principalmente. Então, eu acho que tem potencial, mesmo tendo pouco tempo de treino. Ainda que ele também fala, tem um programa assim que chama Sem Bloqueio, que é onde ele mostra tudo o que acontece dentro do CT, dentro dos treinos, essas coisas. E ele fala que eles vão ter que correr atrás, porque são só 2 semanas de treino para VNL, se eu não me engano. Ainda que uma das ponteiras, por exemplo, a Gabizinha, que é a Gabi Guimarães, ela tá sendo poupada, então ela tá fazendo os treinos sem salto, porque ela veio de uma temporada muito boa, inclusive, mas muito esforço, que ela jogava na Turquia, no Vakif,
Foi a última temporada dela. E eu acho que é tudo uma questão de reabilitação, até ter todo o entrosamento, pegar todo o ritmo, uma se entrosar com a outra. Agora a Macris voltou também, eu acho que vai dar uma ajudada aí. Que é a levantadora. É, a levantadora. Mas eu não sei, eu tô já ansiosa pra ver. E quais são as perspectivas de futuro de vocês? O que vocês esperam daqui pra frente? Não sei. Fala você Eu primeiro. vou pro meio do ano nos Estados Unidos fazer faculdade e jogar, e eu sempre gostei muito de estudar. Isso daí já tá certo? Já. Quando... Você vai pra onde? Que lugar lá? Hampton, na Virgínia. Na Virgínia. Quando eu estava na escola ainda, eu gostava muito de estudar, sempre fui muito estudiosa. Então, aqui no Brasil é praticamente impossível você conciliar uma coisa com a outra. Tipo, o esporte e o estudo não andam juntos aqui, né? Difícil. Geralmente as pessoas fazem uma faculdade mais por fazer mesmo, alguma coisa mais de boa, enquanto tá focado em algum esporte mesmo, que vive do esporte. Mas eu quero fazer uma faculdade boa. O que você vai fazer lá? Eu acho que eu vou fazer Forensic Science, que é ciência forense. Sim. E, então, minhas perspectivas para o futuro são estudar e continuar jogando. Vou jogar e estudar pela faculdade. E aí, depois que eu terminar os 4 anos da faculdade, eu vou ver se eu ainda vou querer continuar no vôlei ou se não, eu já vou começar a atuar na profissão. Mas se não, eu vou continuar no vôlei. E se aí, surgir quando... um convite, assim, de um time bom aqui do Brasil? Então, acho que não é nem por questão de convite ou não, mas se eu ainda vou ter vontade de jogar, mas eu acredito que sim, porque eu amo muito. Mas caso eu acho que deu, aí eu começo a atuar na profissão. Senão eu continuo até onde der. E você, Juliana? Eu entrego meu futuro na mão de Deus. Porque é assim, eu tô fazendo agora a faculdade de farmácia aqui, mas, que nem ela falou, é muito difícil conciliar os dois, sabe? E eu não sei, eu amo jogar, mas eu amo estudar também. Então eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, esse ano eu quero continuar no vôlei, o ano que vem, seja o que Deus quiser, não sei se eu vou para outro lugar, se eu vou continuar aqui. Porque esse campeonato vai até quando? Até o final do ano, dezembro. Ainda que o ano passado a gente encerrou a temporada, eu acho que dia 10 de dezembro. Eu tinha vestibular no dia Longo, ainda. né? Longo. Ainda tinha vestibular no dia. Eu saí correndo, porque o campeonato acabou 1h da tarde. E o vestibular, o portão fechava a 1. E eu não tive tempo nem de comer, nem nada. Eu só fui. Mas eu não sei. Porque eu tenho muita coisa pro futuro, mas o meu sonho mesmo era, tipo, fazer um mochilão por aí, sabe? Fazer voluntariado, largar tudo, comprar uma chácara e morar no meio do mato. Mas eu não sei, realmente falando. Eu tava conversando com a minha mãe isso essa semana. Eu falei assim, mãe, eu vou levar esse ano. O ano que vem, seja o que Deus quiser. Se for pra eu continuar no vôlei, eu vou continuar. Se for pra eu continuar estudando junto com o vôlei, também vou. Se for pra eu ir pra outro lugar, não tem problema. Eu vou também. Seja o que Deus quiser. Porque assim, vocês sempre jogam com outros clubes, assim, né? Então vocês têm uma visibilidade grande, né? Sim. Ainda mais regionais, abertos, é onde dá mais visibilidade, eu acho. Porque hoje em dia você tem muito esse instrumento das redes sociais, né? Como é que é isso? Você tem rede social? Você recebe muita crítica nas redes sociais? Não que eu não sou famosa, mas... Mas, assim, o pessoal... Porque, assim, fazer esporte hoje em tempos de redes sociais, onde o pessoal fica se expondo ali o tempo inteiro e tal, né? Para vocês deve ser mais complicado isso, né? Porque vocês são sempre vitrine, né? Vocês sempre estão na vitrine, sempre tomando porrada. Eu vejo vários atletas aí se expondo aí, o pessoal, né? Muitas vezes sai uma notícia assim, aqui tem um escândalo aqui, ali e tal. Como é que é isso? Em questão de visibilidade, que você disse, das redes sociais, ano passado e ano retrasado eu joguei o Paulista, Campeonato Paulista, então os jogos eram transmitidos. Então a gente sempre tinha acesso depois no YouTube dos lances. E quando eu jogava no Paraná, eu jogava o Paranaense, Campeonato Paranaense, então também eram transmitidos com câmeras como essas, assim. Aí agora, esse ano, os campeonatos que a gente joga não são, mas eu gravo por conta, assim, no meu celular mesmo,
porque é importante eu ter material de vídeo, entendeu? Por mais que já esteja certo de eu ir pro time lá e tudo mais, sempre bom ter. E também para rever depois você conseguir corrigir os erros que você faz durante o jogo. Mas nas redes sociais, assim, não tem crítica negativa, não, por não ser famoso, né? Mas quando a pessoa é famosa, ela se torna pública, então todo mundo fala o que acha que deve. E aí E você tem? Rede social? É. Tenho. Mas também nada muito grande, não sou de postar, nem nada. A única coisa que eu sinto, assim, um pouco, principalmente... Brotas é uma cidade pequena, tem 23 mil habitantes. Então, todo mundo conhece todo mundo. Literalmente. Você conhece... Se alguém pisar na calçada, o outro já vai saber. Então, eu sinto que, tipo, em relação à rede social, por exemplo, quando tem bastante gente que segue a página do vôlei daqui... Eles postam, só que eles não fazem comentários positivos. Eles fazem mais uma pressão, sabe? Em cima de você. Não é nem negativo ou positivo. Eles só colocam uma pressão. Não, porque você tem que fazer, você tem que não sei o quê. Se, tipo... eu sei lá, não vou mais jogar. E voltar pra Brotas. Aí eles vão te criticar, vão falar assim... porque você é ruim, porque nenhum time te quis. Porque... por causa... Mas eu acho que é mais essa pressão, sabe? Que a gente tem em cima disso. Não sei se você sente isso em alguns lugares também. Eu também sou de cidade pequena, no interior do Paraná. Minha cidade tem, 35 mil habitantes. Então, também todo mundo se conhece. E lá, por não ter vôlei da minha idade, só ter o Master, e eu ter saído de casa para jogar desde novinha, as pessoas sempre estão com olhos em mim. Sim, quando eu vou para lá. Tem uma expectativa em cima de você. Isso, exato. Né? Exatamente. Então, quando eu vou para lá, eu não tenho descanso. Era convite para cá e para lá para jogar. Eu jogo o dia inteiro, todo dia. Vôlei de praia, vôlei de quadra. E eu sinto... Mas acho que isso é mais um problema meu do que deles. Que, tipo, eu tenho que provar alguma coisa pra eles. Tipo, tô treinando todos os dias, tô em São Paulo, cidade grande. Quando eu voltar pra minha cidade, tenho que mostrar o que eu evoluí. Tipo isso. Mas eu acho que é uma coisa que eu mesmo crio, que minha mãe fala bastante pra mim, que eu não tenho que provar nada pra ninguém, então... Mas eu joguei alguns campeonatos pela cidade que é do lado da minha, que é onde minha mãe nasceu. E eles foram muito receptivos comigo e foi muito tranquilo, não ficavam cobrando nada. Foi bem gostoso. Então, acho que tem que saber lidar com essas coisas. Sim. Eu duro que eu sinto a mesma coisa que ela. Em relação a querer falar assim, como você joga em outro lugar, você tem que mostrar. Você não pode errar, você não pode bater uma bola errada, você não pode fazer nada, sabe? Pra provar. O vôlei de praia cresceu muito nos últimos anos. Vocês jogam? Gostam? Eu jogava, mas eu vôlei parei. De praia, inclusive, tem medalha de ouro, né? Olímpica, né? Vocês gostam? Jogam? Eu gosto muito do vôlei de praia. Agora, nas férias, joguei bastante. Joguei vários campeonatos. O último que eu joguei na categoria mista. Eu e mais um menino. E joguei o feminino. Fiquei em segundo lugar no circuito e em primeiro no misto. Eu gosto bastante. Eu até recebi uma proposta de uma faculdade bem boa lá da Flórida, dos Estados Unidos, para jogar vôlei de praia. Mas eu ainda prefiro vôlei de quadra. Porque você tem que ter muito físico para jogar. Tem que ter muito físico. Tudo. Você tem que ser um jogador completo, né? Porque você tem que fazer tudo. E, tipo assim, apesar de saber os fundamentos do vôlei de quadra e poder usar no vôlei de praia, são esportes diferentes. Sim. Existem várias regras diferentes, o jeito de jogar é muita inteligência, o vôlei de praia. Exatamente. Ainda que você vê muita gente que fica zoando. Se tira atleta da quadra e coloca na areia, eles ficam perdidos, porque é totalmente diferente. Pra correr atrás da bola já muda. Pô, imagina, eu já joguei... se movimentar no meio da areia fofa, geralmente, pesada. O cara tem que ter, o atleta tem que ter um físico ali sobrenatural. Sim. Não é não? E aí Nossa, eu joguei o ano passado, eu não sei se foi 2022, 2023, mas eu joguei vôlei de praia. Já joguei na chuva, já joguei em temperatura de 3 graus. Já joguei no sol, que a gente sai e tá tudo vermelho, assim. Então, tem todas as condições climáticas também. E aí, por exemplo, no frio, a areia não tava molhada, só que parecia que ia congelar nosso pé. A gente não conseguia correr. Então, tipo, entra muita coisa. Mas eu acho que nada se compara ao vôlei de quadra. Prefiro 1000 vezes mais.
Conversamos aqui com a Júlia, Maria Clara. Meninas, um prazer em recebê-las aqui, falar sobre o vôlei, falar da vida de vocês, da carreira de vocês. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Beijo enorme. Foi muito bom. Prazer foi todo meu.